Graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde e te proteja de todo mal. Meu amado, rápido eu quero falar com vocês, Chão, e te alertar de algo muito grave que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Sobre a Covid-19. Que não é só no Brasil. O planeta Terra está passando por esse problema. Então, o povo está esquecendo que quando a Terra se rebelou gravemente contra Deus, Deus chamou Noé e mandou construir a sua arca. Noé construiu a arca. E Deus cumpriu aquilo que falou com Noé. Noé é pregador da palavra de Deus, pregoeiro da palavra de Deus, e ninguém dava crédito a Noé. A Bíblia fala que o povo casava e se dava casamento, fazia festa, e assim está no tempo de hoje. Nós vamos ver que quando um homem começa a fazer a Torre de Babel para juntar as pessoas mais próximas dele, aquelas pessoas ali, Deus olha para aquilo e vê que aquilo era mal, é ruim. Que o homem não deveria dominar outro homem e Deus manda a confusão de língua. Deus chama Abraão. Abraão, sendo um servo de Deus, Deus faz uma promessa a Abraão, que Abraão seria pai de muitas nações, e ali nós seríamos abençoados, que somos gentios, sobre a vida, sobre a promessa e aliança que Deus tinha feito a Abraão. Depois de Abraão vem Isaac, Jacó, e nós vamos ver algo interessante, porque a família de Jacó ela vai para o Egito, porque os seus irmãos venderam José. José, quando ele vai parar no Egito, passando um período de tempo, aquele povo tem fome, há uma grande fome no mundo, onde se reunia todos os povos, e acaba José encontrando seus irmãos de novo e perdoando ele. A Bíblia fala que Jacó vai por 70 pessoas morar junto com José, porque esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ajunta a família, não que separa. E ali eles ficam 430 anos. 430 anos. Deus chama Moisés. Moisés é levantado para tirar o povo do deserto. Moisés é levantado para tirar o povo do Egito. Moisés é levantado para apresentar ao povo que estava em Israel o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés é levantado e levantado com ele também vem os milagres de Deus, porque Deus não manda Moisés pegar a espada, Deus não manda Moisés lutar com o povo do Egito, contra Faraó, contra o exército de Faraó, não. Deus mesmo vai tirar o povo de lá. Deus mesmo vai com o seu milagre, com sua força, com aquilo que ele tem, para mostrar justamente e se apresentar para o povo de Israel. Deus tira, Deus manda o povo justamente pelo caminho até a terra de Canaã. A terra de Canaã, da terra do Egito, era como se fosse no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, para chegar a Petrópolis. Era uma distância aproximada como isso. Agora, tinha muita gente, muito cavalo, muita carroça, tinha criança, tinha mulheres. Então, vamos supor que eles demoravam 5 dias para chegar de caminhada naquela cidade de Canaã. Mas aquele povo no meio do caminho, a Bíblia fala que Deus, ele pega, chama Moisés, e escreve ali a sua lei, o seu mandamento, que está escrito nas 2 pedras. Amará o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Não fazer imagem de escritura, nem que está embaixo na terra, ou em cima do céu, ou no fundo do mar. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás, não cobiçar a mulher do teu próximo, não cobiçar nada do teu próximo. E assim foi cumprido os 10 mandamentos, ao qual Moisés sabia que ele não podia matar, ao qual Moisés sabia que ele não podia fazer imagem de nada, porque Moisés passa 40 dias em cima de um monte,
E quando Moisés passa 40 dias em cima do monte, ele desce. O povo pediu a Arão que fizesse um bezerro. E quando Moisés desce, vê aquele bezerro e o povo sacrificando para aquele bezerro. O povo que estava sacrificando para aquele bezerro, Moisés, olhando para aquilo, daquela prática que eles trouxeram do Egito, Moisés quebra as 2 tábuas que Deus tinha dado a ele. Os 10 mandamentos. Que são leis morais que Moisés tinha que cumprir. Moisés viu Deus dar a ele esse mandamento. E o resto Deus ia falar com o povo justamente o que ele queria. E naquele exato momento, quando Moisés vê aquele feito, que ele quebra aquilo, ele vai para cima de Arão. Fala para Arão: Arão, quem mandou você fazer isso, Arão? Sacrificar e adorar o bezerro. E Arão ali agora naquele momento fala: você estava demorando, o povo pediu para a gente fazer alguma coisa para que a gente continuasse a caminhada. E naquele momento Moisés olha para ele e fala para Arão: Arão, agora vai, pega a sua espada, porque assim diz o Senhor. Aqui começa o erro de Israel. Assim diz o Senhor. E o que Moisés fala? Moisés vira para Arão e fala para Arão: Arão, mata seus irmãos, mata seus amigos, mata seus parentes, mata seus primos, mata seus filhos, mata aqueles que fizeram o bezerro de ouro. Mas Moisés esqueceu da lei de Deus. Por isso que o livro de Romanos, capítulo 10, fala que o povo de Israel tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque eles não aceitaram a justiça de Deus. O apóstolo Paulo vai explicar isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei verdadeiramente de Moisés, cravada em pedra, era o império da morte. Porque Moisés, ele peca contra Deus naquele momento. Moisés, ele fala algo que Deus não mandou ele falar. Como é que Deus vai voltar atrás da sua palavra? Como é que Deus vai mandar matar o seu irmão, a sua irmã, o seu primo, a sua parente? Como é que Deus vai mandar matar? Porque o maior culpado era a liderança que estava conduzindo aquele povo. E Moisés, como líder, tinha que apresentar para o povo: olha, eu estou aqui. Deus mandou entregar esses mandamentos para vocês: não fazer imagem de escritura, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçar nada de ninguém. É isso que Deus queria que Moisés fizesse. Mas Moisés deixou a ira entrar no seu coração. E quando Moisés deixou a ira entrar, a primeira coisa que ele faz é quebrar a pedra, a rocha de Deus. É rejeitar a rocha que o gerou e falar dele mesmo para mandar matar. E Moisés ali se afasta de Deus. E quando Moisés se afasta de Deus, você vai ver que Moisés, ele começa a fazer não somente mandar matar, quando Deus falou para não matar. Moisés vira para aquele povo: olha, Deus agora está mandando a gente fazer uma arca de aliança. E nessa arca tinha o quê? Os 2 querubins em cima, porque fazia sombra para a arca. Isso é mais erro de Moisés naquele exato momento, porque Deus tinha falado com Moisés: Moisés, não fazer nada que está em cima do céu, embaixo da terra ou no fundo do mar. Então Moisés não poderia fazer imagem nenhuma. Então foi mais um meio de adoração a Moisés, de estar indo contra Deus. Porque Deus não queria um povo idólatra, porque Deus não queria um povo que adorasse imagem de escritura, Deus não queria um povo que ali fosse justamente rebelde e adorando, aceitando as imagens que estavam no Egito. Então, meu amado, o erro de Moisés foi grosseiro, e isso afetou na caminhada do povo. O povo deveria estar dentro da Canaã, durante 5 dias de caminhada, somente no deserto. Mas aquele povo, por desobedecer a palavra de Deus, ficou 40 anos no deserto. 40 anos padecendo, 40 anos sofrendo, 40 anos que eles passaram no deserto. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, vai falar que Deus, quando chama Moisés, fala: Moisés, será que você não tem visto que eu tenho visto que você tem feito no deserto? Oferecendo sacrifício ao demônio, oferecendo sacrifício a outros deuses, você deixaste a rocha que te gerou.
Deus repreende Moisés naquele momento. Meu amado, meu querido, Moisés, ele vai para o monte, fica lá, e quando o povo entra com essa toda essa idolatria dentro da casa aonde Deus tinha preparado na terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra boa, como Isaías mesmo disse, mas quando o povo entrou dentro da terra de Canaã, contaminou a terra, e aquela terra virou uma terra de maldição, porque até hoje a terra de Jerusalém é guerra, é matança, é desunião, é discórdia, é tudo na vida, tudo de ruim está lá naquela terra. É um povo guerreando contra o povo, eles não conseguem ter paz, eles não conseguem ter sossego, e Jesus falou: olha para mim. Moisés, quando levantou a serpente no deserto, é mais uma idolatria diante de Deus, porque se Deus não queria, a serpente enganou a Eva, agora ele vai fazer uma obra chamada serpente para Moisés olhar, e ali o povo ser curado, porque quem olhava para a serpente tinha vida. E quando Deus é levantado no madeiro, ele diz para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja levantado, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para Cristo tenha vida. E essa vida é a vida eterna. Eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, minha irmã, será hoje no Brasil nós temos quase 83% dos brasileiros que se diz ser cristão, que se diz ser evangélico, ajuntando o catolicismo com o cristianismo, ajuntando a igreja evangélica com o catolicismo, porque os dois pregam o cristianismo. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 24, ela vai falar que viria muitos falsos profetas, que profetizaria, fazia sinais, prodígios, maravilha, porque a Bíblia vai falar também no versículo 28, porque aonde tiver o cadáver, ali também ajuntarão a águia. A águia, meu amado, a águia, ela é um ser muito poderoso, mas a sua maior arma está justamente na sua garra. A sua garra chega a ter 6 centímetros. Imagina 6 centímetros no meio de uma garra da águia. Ela consegue segurar agora a sua presa, agarrar ela, não deixar ela fugir. Por que Jesus falou isso para nós? Porque viria muitos falsos profetas e profetizaria com sinais, prodígio, maravilha, e enganaria muito, mas só não enganaria o escolhido. Se você é escolhido, você vai deixar de ser enganado. Se você é escolhido, você vai deixar de viver no meio do lobo. Se você é escolhido, você vai sair dessa terra podre e entrar numa vida nova com Deus, que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia vai falar no livro de Mateus, no capítulo 24, vai falar que no versículo 28, que aonde tivesse os mortos, ali ajuntaria as águias. As águias, meu amado, são esses pastores que vendem a palavra de Deus. As águias são esses levitas que vendem a palavra de Deus. Eles não conhecem nada da Bíblia, eles não conhecem Jesus, eles não conhecem o Deus eterno, eles não conhecem que faz maravilha, porque se conhecesse, eles não vendiam a palavra de Deus. Eles não sabem o que é um juízo, eles não sabem o que é um amor, eles não sabem o que é uma caridade, eles não têm um Espírito, porque se ele tivesse o Espírito de Deus, ele teria comunhão com Deus. Se ele tivesse o Espírito de Deus, ele teria o amor de Deus, mas ele tem o Espírito do anticristo, que é só ele. Por isso que Jesus falou: o zelo da tua casa me devorará. Está devorando sim, devorando a sua alma, devorando o seu filho, devorando os seus bens, devorando a sua casa, devorando esse planeta, porque esse é o espírito do anticristo, o espírito de guerra, o espírito de matança, o espírito de erro. Meu amado, se todos tivessem convertido e tivessem a liderança correta, eu te garanto de uma coisa: duvido uma terra que é 80% cristã, se clamasse o Senhor não ia escutar, o Senhor não ia olhar, o Senhor não ia descer do alto céu e falar: oxe, eu vou sarar essa terra. Mas só tem lobo, só tem gente gananciosa, só tem pastores que se apacentam a si mesmo, só tem homens. Porque, meu irmão, que eu estou falando isso para você, porque nós estamos vivendo o último momento, o último tempo, e é agora, a hora é agora. Jesus está voltando, ele vai cobrar. Aonde que você estava? Quem me apresentou você a mim?
Como é que você me conhece? Eu não sou o Deus da morte, eu não sou o Deus da guerra, eu sou o Deus da vida. E você, o que você vai ter para dar para Jesus pela sua mão? Porque você está dentro de um templo guiado por mão de homens e não por mão de Deus. Você dá o dízimo, o cominho do coentro, você dá a oferta para a casa de Deus, mas você não ama o seu irmão, porque ele não deixa você amar, quer te prender, assim como a águia prende ali com as suas garras. E a Bíblia fala em Colossenses no capítulo 2, no versículo 8, não deixa que ninguém faça presa sua por meio de filosofia ou sutileza, mas sim guiado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala, aonde está o Espírito de Deus, ali é liberdade. Se você não tem liberdade para a sua casa, cuidar do seu marido, cuidar do seu filho, cuidar da sua casa, como o apóstolo Paulo mesmo disse, o casado cuida da sua casa. Muitas mulheres estão perdendo o seu marido, muitas mulheres estão perdendo a sua casa por deixar, porque o pastor fala, a águia está lá te prendendo, te maquinando, falando para você, ei, não, você tem que vir para a igreja, você tem que participar da Santa Ceia, você tem que participar da escola dominical, você tem que participar do culto de consagração, você tem que ver segunda, você tem que ver terça. Mulheres que não dão atenção ao seu marido e quer que seu casamento seja perfeito. Isso quem destruiu foi justamente a lei de Moisés, que dividiu as 12 tribos, quando Deus falou justamente para Jacó, o seu filho está lá, vai lá para a sua família, e foi 70 famílias. O que Deus, meu irmão, quer é que nós se unimos e teremos somente um pastor. O que Deus quer é que nós botamos verdadeiramente a nossa fé em prática e firmamos na rocha que é Jesus Cristo, e deixamos esse lobo de lado, esses pastores, esses padres que só quer sugar da ovelha, que só quer sugar a sua alma. Eles são garra poderosa que te prende dentro do templo e não deixa você servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo quem você está servindo? O povo não tem paz. O povo não tem cura. Porque a Bíblia fala que Deus ia cortar homens e mulheres e animais quando o povo se rebelar gravemente contra mim. E se rebelaram. Porque Jesus expulsou do templo o que vendia e o que comprava. Cuidado. Porque vai chegar naquele tempo, você vai falar para Deus, Deus, eu aprendi de ti, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Assim diz o Senhor. Se converta do seu mau caminho, pastores. Se converta do seu mau caminho, padres. Se converta do seu mau caminho, povo meu. Porque assim a terra será sarada. O maior culpado que existe de um traficante estar vendendo droga são os usuários. Porque se não tivesse usuário, não tinha droga. Se não tivesse quem comprasse arma, não existiria arma. Se não tivesse de quem aceitava a propina, não existiria aquele que comprava as coisas justamente a um preço mais barato. Então, meu amado, se não existisse você para comprar a palavra de Deus, não existiria esses pastores que estão conduzindo você para o inferno. Se converta, abre o seu olho, que Jesus está voltando. Quer salvar seu pastor? Quer salvar sua ovelha? Se converta e entenda o Evangelho de Cristo, porque vocês até hoje entenderam o Evangelho da lei, que mata, que rouba, que aprisiona, uma religião que só levou à destruição Israel. É isso que vocês conhecem. Se converta, assim diz o Senhor. Os profetas não foram ouvidos. Jesus, quando ele veio, não foi ouvido.
Quando Jesus foi levado para o matadouro, quem estava com ele? Pedro foi justamente crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. Tiago foi morto à espada ainda numa prisão. João Batista, decapitado e botado sua cabeça na bandeja. Você acha que está todo mundo te adorando? Está todo mundo numa boa e o mundo está com essa pandemia porque você está servindo a Deus? Você está adorando a Deus? Hein, pastores, padre, líder? Você acha isso? Se converta. Larga sua batina, rasga sua carteirinha de pastor e aceita Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. E cumpra a palavra de Deus. Aí nós teremos paz. Amar o seu próximo. João falou, aquele que estiver bem desse mundo, vendo o seu irmão necessitado, e cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Filhinho, não amamos de palavra nem de obra, mas sim verdade em prática. Isso é o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê a paz. Que o Espírito Santo possa te iluminar. Dentro da palavra dele, que nós podemos ter a revelação completa do Espírito Santo de Deus. E que Deus possa renovar nossas mentes. E abrir nossas visões espirituais para o reino do céu e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus lhe dê a paz.